Nós estamos fazendo uma série que eu intitulei Trazendo à Memória o que me dá esperança. Esse, inclusive, é um texto da Bíblia, né? Quero trazer à memória o que pode nos dar esperança. Um texto escrito por Jeremias na época em que a Babilônia destruiu Jerusalém e ele só via devastação. Ele queria trazer à memória o que podia dar esperança. Pois bem, por que eu intitulei isso? Porque nós estamos estudando a vida do rei Ezequias. E a vida do rei Ezequias está inserida em 3 livros diferentes da Bíblia. O profeta Isaías tem um trecho dele que conta a história do rei Ezequias, a gente vai estudar mais para frente. O livro dos reis tem a história do rei Ezequias e também Crônicas tem a história do rei Ezequias. E principalmente Reis e Crônicas foram escritos para um povo que estava desanimado. Reis foi escrito durante o exílio da Babilônia e Crônicas depois do exílio da Babilônia, quando o povo tinha voltado, mas precisava recomeçar tudo do zero e ainda estava muito desanimado. Então, quando essa história que a gente lê de reis, que se repete o tempo todo, parece meio enfadonha, porque alguns detalhes não são tão importantes pra gente à primeira vista. Quando a gente lê essa história, você tem que lembrar que os primeiros leitores dessa história eram pessoas que conheciam ou que estavam reaprendendo a história do seu próprio povo e por que eles tinham chegado onde eles chegaram. Por que eles tinham passado pelo cativeiro babilônico? Por que Deus tinha feito aquilo com eles? E precisavam voltar a ter esperança de que Deus era com eles. E a história de Ezequias é bastante esperançosa. Por isso que eu dei esse título. Tá? E nós vamos continuar então na exposição da história do rei Ezequias com esse texto de Crônicas. Eu vou pedir para você ler comigo, vamos ler todos juntos. E depois eu vou pedir para as crianças desenharem. Vamos ler juntos. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com os seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então estes levitas puseram-se a trabalhar. Dentre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias. Dentre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealelel. Dentre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Dentre os descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel. Dentre os descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. Dentre os descendentes de Emã, Jeuel e Simei. Dentre os descendentes de Jedutum, Semaías e Uziel. Tendo reunido e consagrado seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia, e os levitas as levaram para o vale de Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram:
Purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acás, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Crianças, eu vou pedir que vocês desenhem uma coisa que vai ser bem criativa. E pais, não se frustrem com o desenho dos seus filhos, tá? Ele é muito revelador, né? Crianças, olha só. Desenhem, por favor, a coisa mais importante para vocês. Desenhe o que você pensar que é o mais importante para você. O que você mais gosta de fazer, pode ser. Ou uma pessoa que você gosta. Pode ser um lugar que você gosta. Não importa. Desenhe a coisa mais importante para você, tá? E por que eu peço às crianças para desenharem isso? Eu falei, pais, não se frustrem, porque às vezes crianças revelam o mundinho deles, né? E como eles gostam de coisas que são próprias de crianças. Mas talvez o seu filho foi bem treinado. Talvez o seu filho desenhe alguma coisa do tipo assim, ele vai desenhar alguma coisa sobre igreja, sobre Deus, Jesus. Crente esse menino, né? Se o apóstolo Paulo fosse perguntado assim, Paulo, qual é a coisa mais importante para você? Qual é aquele único princípio que rege a sua vida? Eu acho que ele falaria alguma coisa como o que ele escreveu em Filipenses. Uma coisa faço, deixando para trás algumas coisas e olhando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse era o seu alvo, esse era o seu estilo de vida. O que me surpreende não é ter esse alvo. O que me surpreende é que ele de fato viveu conforme esse alvo. Por quê? Desde o dia em que o apóstolo Paulo conheceu a Jesus Cristo lá na estrada para Damasco, quando ele estava rumo a perseguir cristãos e Jesus Cristo aparece a ele e ele crê em Cristo Jesus, a vida dele muda. Ele passa a adotar um estilo de vida que combina com essa uma coisa. Ele se torna alguém totalmente voltado para as missões, preserva o seu trabalho de fazedor de tendas só para poder realizar o seu ministério, deixa de ser fariseu, escreve cartas para promover a unidade, fortalecer as igrejas, ele suporta tribulações enquanto espalhava o evangelho, suporta prisões, ele tenta se fazer como as pessoas para ganhá-las para Cristo. Ele diz, eu me fiz judeu para com judeu, gentil para com gentil, né? Grego para com o grego. E ele batia em seu corpo, ele fala lá em Coríntios, figuradamente, eu esmurro o meu corpo a fim de não ser desqualificado para o prêmio. Então, o apóstolo Paulo, ele não só tinha um bom princípio, ele vivia em conformidade com esse princípio. Se eu perguntasse para você hoje, qual é o seu princípio de vida? A coisa mais importante. Pedisse para você, adulto, desenhar. Talvez, bem treinado, como um bom cristão, você faria alguma coisa de acordo com, por exemplo, a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Talvez você fizesse alguma coisa assim, porque você foi bem treinado. A pergunta é, será que esse é o princípio governante da sua vida? Presta atenção. Será que os seus planos para o futuro visam glorificar a Deus? Será que a maneira como você gasta o seu dinheiro mostra que o seu maior prazer é ter gozo em Deus? Será que a forma como você usa o seu tempo, os seus talentos, os seus esforços em favor do próximo mostra como você quer glorificar a Deus em tudo que você faz? Será que a família da gente, a nossa família, é um exemplo de quem vive para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre? Eu faço essas perguntas difíceis porque eu imagino que a resposta para a maioria delas, se não todas, é não. Nós temos bons princípios, mas a gente tem muita dificuldade de viver de forma consistente com eles. Se eu perguntar para você assim, qual o seu princípio, vai ser alguma coisa preciosa, mas como é que você tem vivido? Será que combina com o seu princípio de vida? E essa é a história do povo de Deus durante a monarquia. Sabe por quê? Durante o período dos reis, eles tinham um belo princípio. Eles tinham uma coisa que era o seu deleite, a sua alegria.
E essa coisa pelo qual eles eram apaixonados, o objeto do seu orgulho, a fonte da sua alegria, era o templo. Era a cidade de Jerusalém. Porque lá estava o templo, a habitação de Deus. O Salmo 137 é um salmo que relata pessoas que estão fora da terra de Israel, eles estão na Babilônia, e eles estão tristes. Por quê? Porque eles estão longe de Jerusalém. E eles falam assim: ah, Senhor, Jerusalém é a minha maior alegria. Nós acabamos de cantar o Salmo 84, que fala que melhor é estar à porta da congregação do que 1000 dias na tenda. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Davi fala assim: Senhor, uma coisa eu quero, é o que eu procuro, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Os judeus tinham o costume de subir para as festas de Israel, que eram todas em Jerusalém, cantando: alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Esse era um dos salmos de ascensão, salmos que eles cantavam subindo para o templo. Em outras palavras, tem vários textos no livro de Salmos que mostram a alegria do povo pelo templo. Mas a história da realeza, da monarquia, mostra que nem sempre eles eram consistentes com isso. É tristemente curioso você notar isso. Sabe por quê? Desde o começo, quando Deus estabelece morada entre o seu povo, cria o tabernáculo. O tabernáculo é o lugar provisório, a tenda da congregação, em que Deus se fazia presente, o povo ia adorá-lo lá. O tabernáculo era colocado propositalmente no meio das tribos. As tribos todas ficavam ao redor. Era uma forma de Deus ensinar: olha, isso aqui tem que ser o centro da vida de vocês. Mas a história da monarquia é uma história de quem não considerou isso. O reino de Israel, o reino do norte, se tornou idólatra desde o começo. O reino do sul tiveram vários reis. Teve vários reis que não consideraram o templo uma prioridade. Então, com isso, acabaram tirando Deus de cena. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a nossa história é a história de um rei que percebeu que o que Judá cantava não combinava com o seu estilo de vida. Que é, muitas vezes, o que Deus nos faz perceber. Que algumas das coisas que a gente canta não combina com a forma como a gente vive. E ele resolveu fazer alguma coisa a esse respeito. Ezequias. Ele resolveu ser mais consistente. A sua primeira grande decisão do seu reinado foi tentar quebrar com essa inconsistência. E é isso que a gente vai estudar. Mas antes de falar de Ezequias propriamente dito, eu só gostaria que você entendesse como o templo é importante no livro das Crônicas, que é esse livro do qual a gente leu um trecho hoje. Por que eu quero começar com isso? Porque, olha que interessante. Ezequias, eu falei para vocês no começo, quando eu estava explicando a série, antes de ler o texto, que Ezequias tem o registro da história dele em 3 lugares diferentes. Reis e Isaías são bem parecidos. Crônicas é muito diferente dos outros. E o que é interessante disso? Crônicas gasta 3 capítulos para falar da reforma religiosa de Ezequias. O livro dos Reis gasta 1 versículo. 3 capítulos longos versus 1 versículo. Por que essa diferença? São autores tratando da mesma história de uma perspectiva diferente. Não tem o mais certo. Ambos estão corretos. Só que Reis foca em medidas políticas, militares, em coisas que Ezequias fez em relação a povos vizinhos. Crônicas está focado nas reformas internas, na política interna de Ezequias, na forma como ele restaurou o culto que era idólatra. Então a gente percebe essa preocupação. É dar detalhes acerca da reforma, o foco no templo e junto com as suas atividades, junto com seus trabalhadores. É isso que Ezequias faz. Esse é o foco de Crônicas. Crônicas foi escrito por volta do ano 500 a.C. para um povo que já tinha passado um tempo no cativeiro da Babilônia e tinha voltado e tinha recomeçado, mas como todo recomeço, muito desanimador, tudo muito simples. O templo novo que eles construíram não era nada em comparação com o templo de Salomão, tão belo, tão cheio de glórias. Então, eles estavam desanimados, precisavam de encorajamento nessa reconstrução. Por isso que o livro das Crônicas é uma história do povo do início ao fim para encorajar. Inclusive tem uma coisa curiosa em Crônicas, que parece não fazer sentido. Crônicas começa com 9 capítulos de genealogia e começa com Adão.
para dizer, eu vou contar a história inteira para vocês. E claro que o começo da história é só a genealogia, até chegar nos reis. Aí nos reis ele vai detalhando. Conta a história de Davi, de Salomão. E sempre com enfoque no templo. Presta atenção. Davi gasta uma boa parte da sua história em crônicas cuidando do templo. Ele quer construir o templo, Deus não deixa, mas ele faz os preparativos. E quando ele faz os preparativos, Deus vai então dando instruções a eles. Tem uma coisa muito curiosa do livro de crônicas. Não registra o pecado de Davi com Batseba, mas registra o pecado de levantamento do censo. Tem um momento que Davi fala assim, eu gostaria de saber quantos soldados eu tenho. E Deus entendeu que Davi estava sendo soberbo nisso, e por isso reconheceu como um pecado, e Davi foi castigado por isso. Mas por que esse pecado é registrado e não o adultério com Batseba? Porque depois desse pecado, Davi acabou comprando um terreno que virou o local do templo. Tudo que Crônicas conta da história desses reis tem como foco o lugar da habitação de Deus. A história de Salomão é igual. Boa parte da história de Salomão é a construção do templo e depois a dedicação do templo. Depois vem a história dos reis que ou desprezaram o templo ou se importaram com ele, mas via de regra desprezaram o templo até o cativeiro babilônico. E aí vem a libertação, o decreto de Ciro, é a última coisa escrita lá em Crônicas que fazia com que o povo voltasse para sua terra e tivesse esperança de recomeçar. Essa é a história de Crônicas, sempre focado no templo. E é isso que eu gostaria que você entendesse. Crônicas está preocupado em zelar pelo templo. Por isso que a história de Ezequias vai receber tanta informação sobre o que ele fez no templo. Os 3 capítulos que estão em Crônicas representam só 7 meses do reinado de Ezequias. Ele reinou 29 anos, mas 7 meses recebem 3 capítulos. Os outros recebem poucos. Ele está preocupado em mostrar quão zeloso Ezequias foi pelo templo. Essa era a preocupação de Crônicas. É por isso que ele conta a história desse jeito. E aqui vem então a história de Ezequias. O que Ezequias faz? Ele faz contraste com seu pai. Seu pai foi idólatra. Seu pai tirou as coisas do templo, a mobília do templo e levou para outros locais. E também acabou trazendo coisas impuras para dentro do templo. Usou as riquezas do templo, isso o pai, Acaz, usou as riquezas do templo como pagamento para proteger o povo, então pagou a Assíria para protegê-los de outros povos. Fechou as portas do templo. Como consequência disso, Deus acabou trazendo uma espécie de mini cativeiro durante os dias de Acaz. Eles foram levados para alguns locais. Nada como o cativeiro babilônico, mas isso aconteceu. E eu estou contando isso tudo porque Ezequias cresceu vendo isso. Quando ele assume o reinado, ele demonstra que ele está muito focado. Porque a ideia de purificar o templo acontece no primeiro mês do seu reinado. Assume o trono e diz, pessoal, nós vamos limpar o templo. Isso só pode significar uma coisa. Durante o período do reinado do seu pai, ele viu tudo aquilo e provavelmente ficou enojado com tudo aquilo. Transtornado com tudo aquilo. Como Deus estava trabalhando na vida desse jovem, ele resolve no primeiro mês do seu reinado fazer isso. Verso 3 do nosso texto. Olha só. No primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Ele resolveu focar naquilo que era prioridade. E entenda bem, tinha muitas outras coisas para fazer. Tinham povos vizinhos que estavam ameaçando a Judá de invadirem, de tomarem riquezas. Ele tinha muitas preocupações, como é típico de qualquer governante. Qualquer prefeito, governador, presidente que assuma, tem muitas preocupações. Nós normalmente falamos assim, fulano, ciclano não atentou para isso. Mas ele ou ela tem muitas preocupações. A questão não é ter muitas preocupações, todos têm. A questão é o que é prioridade. E aqui nós vemos a prioridade para Ezequias, focar no templo. Olha o verso 4 que ele fez. Ele reúne os trabalhadores do templo. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste. Resolveu chamá-los à responsabilidade e deu um dever para eles. Olha o verso 11. Olha como ele trata carinhosamente. Verso 11. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Na verdade, ele está falando meus filhos com carinho, mas ele está dizendo assim, vocês têm uma responsabilidade. Deus os chamou para isso. Hajam em conformidade com o chamado de Deus. Essa é a responsabilidade sua.
E essa exortação é para que eles então comecem a se purificar. Tanto é que, olha só, verso 5 fala que eles foram chamados a se purificarem. Ezequias falou assim: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos antepassados. Consagrem-se e consagrem o templo. Percebe a ordem? Olha o verso 15. Tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo. Primeiro, purifica-se. Depois, purifica o templo. Tem um princípio importante aqui. Nós devemos zelar pela pureza da igreja. Mas isso é a começar em mim. Quebra corações, né? Você começa consigo. Você fala assim: Senhor, eu preciso ser puro. E eu quero ajudar o meu irmão a ser puro. Mas eu preciso limpar-me, em primeiro lugar. Então, essa ordem é importante. Santificação de si mesmo sempre precede qualquer purificação do povo de Deus. E veja, adorar aqui no templo, Jesus ensinou isso. Se você vai adorar, se você vai levar um sacrifício para o templo, mas você tem algum problema com seu irmão, deixe o animal lá. Primeiro vai resolver isso, depois venha adorar a Deus. Por quê? Porque o entendimento deve ser que purificação precede qualquer outro ato religioso. Quando nós cremos em Deus, nosso zelo tem que ser para que nós sejamos purificados. E isso seja um pré-requisito para qualquer momento de adoração, por exemplo, de serviço na casa de Deus. Já pensou que precioso se alguém te convocasse para ajudar com as cadeiras e você antes falasse assim: Senhor, eu gostaria de orar durante a semana, porque eu vou começar a servir mais na igreja, isso é tão especial para mim. Não, você vai só mexer com cadeira. Não, mas eu vou começar a servir na igreja. E qualquer serviço eu gostaria de estar limpo. Se esse fosse o nosso alvo, o nosso anseio, não é? Aí, depois de chamá-los a purificarem-se, nós percebemos que Ezequias descreve aqui a rebelião dos seus antecessores. Versos 6 e 7 ele fala assim: olha, nossos pais foram infiéis, fizeram aquilo que o Senhor reprova, eles tornaram o templo impuro, eles fecharam as portas do templo, eles não adoraram devidamente. Começa a descrever essa rebelião. E o que você faz depois que os seus pais estragaram tanto? Ele faz uma coisa importante na história de Crônicas. Ele renova a aliança. Você apazigua a ira de Deus, renovando a aliança com Deus. Olha o verso 10. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Perdão, estou lendo do texto errado. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Pretendo fazer uma aliança com o Senhor. Ele quer renovar o trato que ele tem, o relacionamento pactual que ele tem com Deus. E fazer isso em nome do povo. Essa é uma prática comum nas histórias dos reis que fizeram reformas. Antes de fazer reformas religiosas no meio do povo, eles renovavam sua aliança com Deus. Isso era comum. E isso ensina algumas coisas pra gente sobre a importância de nós reafirmarmos nossos votos para com Deus. Lembra que eu falei isso no final do ano passado? Eu disse assim, da importância de nós fazermos votos com Deus. Por quê? Porque é confirmar o nosso compromisso. Assim como marido e mulher deveriam constantemente proferir as suas promessas, os seus cuidados. Eu prometi cuidar de você, pois eu quero que você saiba que eu prometi cuidar de você. Na doença ou na saúde. Na riqueza ou na falta de tudo. Eu não estou falando de fazer necessariamente um voto formal, mas de confirmar aliança. Assim como a aliança deve ser confirmada entre pessoas, nós devemos fazer com Deus também. Em resposta à chamada do rei Ezequias, os levitas, eles foram prontos. E eles fizeram uma coisa interessante, que é um princípio que eu tenho considerado muito precioso. Veja o verso 16. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia. E os levitas as levaram para o vale de Cedron. E o 19. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acaz, em sua infidelidade, retirou durante o seu reinado. O que eles fizeram? Primeiro eles tiveram que tirar tudo aquilo que era impuro. Acaz, o rei anterior, havia colocado coisa que não pertencia lá. Deus queria o seu templo do jeitinho que ele havia descrito.
Acais colocou coisas impuras. Primeiro eles tinham que retirar certas impurezas e depois trazer de volta o que de fato pertencia ao templo. O que isso nos ensina? Preste atenção nesse conceito. Toda obra de purificação tem dois lados. Você precisa retirar o que é impuro e você precisa substituir por algo puro. Esse é um conceito comum de santificação. Despivos do velho homem, revestivos do novo homem. Não dá só para se despir e ficar sem roupa. E não dá para colocar a roupa do novo homem em cima da roupa do velho homem. Senão você fica mal cheiroso, só fica arrumadinho, mas mal cheiroso. Então, o conceito é de que santificação tem dois lados, sempre retirada daquilo que é impuro e colocar alguma coisa nova no lugar. E isso aqui apenas resume o começo da obra de Ezequias de purificar o templo, o resgate de uma nação em favor do templo, em prol do templo. Antes de qualquer medida política, Ezequias focou nessa reforma religiosa. E por que eu trago essa lição hoje pela manhã? Eu gostaria que a gente pensasse em aplicar para a nossa vida. Mas antes de aplicar para a nossa vida, eu tenho que ensinar você a fazer uma coisa que é muito sadia quando a gente estuda o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem que vir até nós através de Cristo Jesus. Cristo é como se fosse o prisma pelo qual a luz do Antigo Testamento passa e ela é devidamente processada e sai para a gente do outro lado. Cristo é aquilo que mede a maneira como nós temos que fazer ou não fazer alguma coisa que um personagem do Antigo Testamento fez. Não basta a gente simplesmente olhar e dizer, não, é um exemplo para a gente. Não, a gente tem que aprender a filtrar através do Novo Testamento, da pessoa de Cristo e daquilo que ele ensinou aos seus apóstolos. Então eu queria que a gente olhasse para Ezequias através de Cristo. Em que sentido Ezequias aponta para Cristo? Talvez hajam vários aspectos, mas o de hoje que eu gostaria de focar é que ele aponta para Cristo, ainda que imperfeitamente, no seu zelo pela casa de Deus. Jesus Cristo é marcado no seu ministério por esse zelo pelo templo. A gente poderia citar algumas outras passagens, como na infância ele já está na casa do seu pai adorando e tal, mas eu queria focar naquela passagem que você se lembra que Jesus fica irado. Tem mercadores no templo, ele faz um chicote e ele sai batendo e fazendo algazarra e derrubando mesa. E quem visse aquilo provavelmente diria assim, Jesus, faz favor, não perde a cabeça, né? É curioso ver que Jesus fez coisas tão fortes e tão marcantes que alguém pensaria que aquilo era perder a paciência. Mas a Escritura em nenhum momento retrata que Jesus Cristo pecou. Ele foi semelhante a nós em todas as coisas, exceto no pecado. Então a sua ira foi expressão de algo muitíssimo santo. Diz o texto de João capítulo 2, que quando Jesus fez isso, os apóstolos lembraram de uma passagem. Uma passagem que está lá no livro de Salmos, que fala assim, o zelo pela tua casa me consumirá. É exatamente isso que estava acontecendo naquela história. Jesus estava agindo daquele jeito porque ele tinha zelo pela casa de Deus. Zelo pela casa de Deus. E é isso que eu gostaria que nós entendêssemos e focássemos. Lembra, não é zelo pelo lugar. A gente pode gostar demais desse lugar aqui, mas não tem nada a ver com o que Jesus Cristo está demonstrando. Jesus, 2 capítulos depois, fala com uma mulher samaritana e diz assim, ó, não importa onde adora. Se é aqui, se é em outro lugar, mas é em espírito e em verdade. Então ele não está preocupado com o local. Ele está preocupado com a habitação de Deus. Com aquilo que nós viríamos a ser. Lembra que, eu não sei se você se recorda, depois dessa história em que ele mexe no templo, ele fala uma coisa que assusta as pessoas, incomoda alguns. Ele fala assim, ó, eu vou destruir esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. Aí as pessoas falam, quê? O que você está pensando que você é? Eles não sabiam que eles estavam falando com aquele em quem habita a plenitude da divindade. Ele morreria e ressurgiria em 3 dias. A habitação de Deus seria destruída
Tem 3 dias. Ele estava falando de si mesmo. Ele é a habitação de Deus plena. E ele está construindo o seu povo para ser a habitação de Deus. É isso que Paulo fala em Efésios 2, Pedro fala em 1 Pedro 2. Então a história de Ezequias, num certo sentido, é um vislumbre daquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. E eu quero então terminar pensando em algumas coisas do que Deus está fazendo na nossa vida. Eu não quero aqui que a aplicação seja assim: olha, meus irmãos, quando vocês vierem para o templo, faça o favor de ficarem todos em oração. Isso é um princípio bom, mas não é porque esse local é santo. Ou quando vocês vierem para cá, por favor, não façam muita algazarra. Esse é um bom princípio, mas não é porque esse local é santo. Nós somos a habitação do Espírito de Deus, tanto individual quanto corporativamente. Portanto, o nosso zelo tem que ser para com a habitação de Deus. Talvez, e eu acho que eu estou certo em dizer muito provavelmente, você é parecido com a história da monarquia. Você tem um belo princípio de zelar pelas coisas de Deus. Tanto é que você está aqui hoje. Mas você sabe que a sua vida é repleta de inconsistências, de inconstâncias, em que o princípio se dissipa. Ele perde sentido porque as coisas que você faz não combinam com esse princípio. A Escritura chama você a ser zeloso, a renovar a sua aliança com o Senhor e a ter um zelo pelo templo diferenciado do que você teve antes. Eu gostaria que você pensasse nisso. Por quê? Porque se tem uma coisa que você tem que fazer, se eu perguntasse assim, qual é o seu plano para 2013? Você tinha que dizer assim: cuidar do templo, pastor. Cuidar do templo. Eu preciso cuidar muito do templo. Ele está muito estragado. Está muito estragado. O lugar em que o Espírito de Deus habita precisa de muita renovação. Está muito capenga. Não combina com a habitação de Deus, do Santíssimo. Não combina. Isso aqui, precisa de limpeza. Precisa de renovação. E como seria precioso se esse fosse o nosso alvo, o nosso objetivo principal, aquela uma coisa que você desenharia no papel, se eu pedisse para você, adulto, desenhar. Qual é a uma coisa, o princípio regulador da sua vida? E você dissesse: zelar pelo templo. Eu queria que você fizesse isso com a sabedoria que a palavra te ensina. Lembra que purificar a sua vida, purificar a vida dos que estão ao seu redor, ser instrumento de Deus para purificar a vida da igreja, exige que você faça do jeito que a Escritura ensina. Santificação sempre tem 2 lados, lembra? Tem o lado de retirar o que é mal e o lado de colocar o que é bom. Alguns de nós somos muito empolgados por tirar certos hábitos, mas não sabem colocar novos e santos hábitos no lugar disso. O que acontece? Você fica vulnerável a novas idolatrias. O pastor fala alguma coisa que mexe com você e fala do seu pecado e você diz: realmente eu preciso abandonar. Mas se você não substitui com aquilo que é santo, você vai adorar outra coisa. Você vai se apegar a outro hábito. Porque você é assim, o seu coração é assim, o meu também. Então, se você não aprender a não só tirar o que é ruim, mas colocar o que é bom em lugar, você vai ser uma pessoa sempre escrava dos seus vícios. Mas tem o contrário também. Alguns de vocês são muito empolgados para colocar alguns bons hábitos na vida. Eu vou começar a fazer umas coisas diferentes na minha vida. Só que sem retirar os maus hábitos. E isso é hipocrisia. O primeiro que não repõe com bons hábitos é ou desinteressado ou no mínimo vulnerável. E o segundo é hipócrita, porque leva a vida dupla. Leva a vida dupla. Ele consegue manter impurezas junto com práticas santas. Aprenda que para cuidar do templo, você precisa agir do jeito que a palavra fala. Você precisa de uma bela de uma faxina, mas depois você precisa colocar a mobília no lugar. Você precisa reparar
parar as coisas, colocando as práticas santas no seu devido lugar. Se você não estabelecer esses alvos e não tomar essas medidas, você vai estar sujeito a voltar a outras práticas pecaminosas, ainda que não aquelas que você disse que ia abandonar. Então, aprendamos a cuidar do templo como alvo de vida, tanto individual quanto corporativamente. Sabe que essa tem que ser a maior preocupação minha como pastor, dos líderes da igreja e sua. Como é que a igreja anda? Ela anda em santidade? É uma igreja sadia. Se ela não anda em santidade, ela não é uma igreja sadia. Esse tem que ser o nosso alvo número 1. Zelar pelo templo. Vamos orar.